Outras disputas da bancada que sempre movimentaram demais a torcida era o Gol de Ouro. Gol de Ouro. Gol de Ouro, pô, segunda-feira, você viu o gol no estádio, você falava Gol de Ouro. O Alterosa Sport tinha essa mania de registrar termos entre os torcedores e tal, na arquibancada, no dia a dia do torcedor. E o troféu Tele Santana também sempre mexeu muito, né, com o torcedor. Mexeu muito. Ele começou, né, Rafael, com a votação totalmente popular. Né? Sempre foi um desejo do Tele Santana. Na época que a gente estava negociando com a família, com ele, né, de emprestar o nome. Me desculpa a como é que indiscrição, Léo, mas ele estava lúcido no primeiro? Lúcido, completamente lúcido. Ainda não tinha a doença ainda não tinha avançado, né? Então ele nos recebeu na casa dele, aí num apartamento no bairro Santo Antônio, com a dona Ivonete. A primeira edição, estamos na 21ª. A primeira edição foi 2000. Em 2000 a gente fez essa talvez. visita. Não, 2003, em 2000, tá. o ano de 2000 a gente fez essa visita à casa dele. No momento da visita, aí já tinha aceitado, e ele assim, muito simples, muito direto, muito tranquilo. Não, tudo bem. Depois que a gente expôs qual era a ideia, só fez essa exigência. O meu futebol sempre foi para o povo, sempre foi privilegiando a arte, a técnica do jogador brasileiro. Então eu gostaria que a torcida tivesse um peso maior na escolha. Então sempre foi assim. Depois veio a crônica, veio o conselho, mas sempre com a torcida com um peso maior. E eu falei, onde eu assino? Eu já queria realmente definir a coisa, não teve nenhum protocolo, né? Claro, protocolo de contrato, tudo, mas não teve nenhuma dificuldade jurídica nem nada. Ele foi muito bacana com a gente. A prova grande da popularidade que o futebol era do povo, que todo mundo fala que a maior seleção do mundo, eu não a vi, mas com os números foi... Não, a maior seleção de todos foi de 70, que todo mundo fala. Mas todo mundo conversa e fala que se sente mais identificado como seleção, é a de 82. A maioria do pessoal, quando conversa, fala assim, não, mas a de 82, 70, não, mas a de 82, todo mundo se identifica bastante. Ídolos de vários times também, né, distribuídos naquela seleção. Não era diferente a de 70. Mas eu senti uma representatividade, o povo se sentia mais representado, talvez pelo momento que o Brasil vivia também naquela ocasião. Talvez a ficado mais marcada também, assim, né? Não, porque, por exemplo, quando você percebe Copa do Mundo, né, a gente volta ao assunto do Tele Santana, a gente percebe que Copa do Mundo movimenta realmente, o pessoal pinta a rua, aquele negócio todo. Pintava. E quase Copa do Mundo, assim, tinha uma movimentação muito maior até do que de 70 e 74, 78, na expectativa de uma grande seleção. E o Tele Santana, quando ele convoca aquela seleção, evidentemente que contestado, algumas pessoas falavam que ele tinha que colocar ponta e tal, tinha até aquela brincadeira do Jô Soares com ele em relação a isso, mas todo mundo se identificava muito com a seleção de 82, mais do que com a de 70 no sentido de povo, representatividade. Acho que o jogador de futebol era mais próximo do seu torcedor, né? O Zico, Sócrates, o Éder, Paulo Isidoro, enfim, acho que o povo se sentia mais representado por eles por isso. Acho que por isso que, inclusive, confirma o que ele falou sobre povo, né? Ser muito popular povo, o futebol dele. Exatamente. Você está vendo a carinha da Nandinha, você falando de 70, 82, ela assim, nossa. 94 você tinha quantos anos? Eu nasci em 91. Então, 94 você tinha quantos anos, Nandinha? Peraí. É 3. Tá. 3. Não vi a seleção assim, né? Mas eu acho assim que até o Penta ainda era bem legal, tipo como é que fala? O pessoal, igual pintar rua, eu lembro que tinha, todas as casas enfeitavam, e depois que foi perdendo um pouco da identificação com a seleção. Que aí ficou mais... Minha teoria é que quanto maior o marketing, menor foi a paixão. Depois da era marketing, marcas, jogadores marcas e tal, acho que diminuiu essa identificação. Jogadores que deixam ser do Brasil, está na seleção, você diz, quem é esse cara? Jogou onde no Brasil? Ah, saldo com 18 anos. Então você não tem identificação do cara que cresceu no Corinthians, cara que cresceu no Fluminense. E você tinha também o técnico que era o técnico que mandava na parada. Você tem o corte do Renato e do Leandro, por exemplo, pelo Tele, 86, né? O corte dos dois. Sim. Aqui na Toca da Raposa. Né? E naquele caso em que pularam o muro, depois voltaram e se apresentaram mais tarde, tem uma história longa em relação a isso. E o Tele era o cara, ele não abria mão da liderança dele, né? E por mais que a gente se lembre mais de 82, eu tenho uma lembrança carinhosa de 86, porque era o Tele o técnico e foi a primeira Copa que eu me lembro de assistir. Com Maradona dando espetáculo e tal, e o Tele naquela Copa já convocando uma ótima seleção brasileira. O Tele, com ele não tinha o meu pé me dói, como diriam os antigos, né? Ele definia tudo. Hoje, se o Tite, qualquer o treinador da seleção brasileira, for fazer um corte desse, vem
o mundo desaba, né? CBF e patrocinadores e tudo mais, né? Agora, você falou uma coisa interessante aí sobre o muro da Toca da Raposa. Né? Lá foi a concentração da seleção brasileira, 82 com o Tele, 86, e sempre tem uma outra, né? Tinha uma outra movimentação, na Toca 1. Toca 1. Né? E o Zé Roberto, que depois foi campeão brasileiro pelo Flamengo em 2009, cria do Cruzeiro. Pulou muro ali também. Pulou também. Né? Teve uma galera ali, tem muitas histórias de pular. Como é que é essa história de pular muro, assim, na Toca da Raposa? Isso é comum? Ô, Léo, acho que inclusive... O muro não é tão alto assim, é alto, né? É alto sim. Mas muita assim, vontade de aprontar, né? muita vontade de aprontar. Os casos mais evidentes foram esses, né, que você acabou de colocar aí, do Zé Roberto. Teve também o caso dos dois lá, né, do Leandro e do Renato, que todo mundo fala bastante. E alguns meninos da Toca, às vezes, trazem uma informação assim que queria dar uma escapada e acabava pulando o muro mesmo, puxava orelha assim com essas traquinagens assim do treinador. Mas ali da Toca saiu muita coisa boa. É porque a Pampulha tem muito